Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam aproveitando o nosso evento. E agora eu vim aqui para dar início ao painel de agronegócio. Com o nosso cenário econômico atual, de inflação em ascensão acima de 9% nos últimos 12 meses, motivado pelo aquecimento da economia pós-pandemia, com a retomada do consumo, pelo aumento dos preços praticados em função de variáveis como o dólar, o preço da gasolina, que aumenta o frete e o custo de transporte, o aumento do custo de energia elétrica em função dos reservatórios baixos, a variação no preço das commodities e outras, é imperioso valorizarmos o peso do agronegócio na economia brasileira. Em 2020, o setor foi o único a crescer no cenário catastrófico imposto pela Covid-19, representando 26,6% do PIB, de acordo com os dados da CPEA. Em 2019, a participação no setor era de 20,5%. O viés de crescimento permanece em 2021, que registrou uma expansão de 5,7% no PIB do agro no primeiro trimestre, quando comparado ao último trimestre de 2020. E quando projetamos esses dados mundialmente, eles são mais surpreendentes, já que 13% dos alimentos produzidos no mundo são abastecidos pelo Brasil, que estima-se em 5 anos deve se tornar o maior exportador mundial de grãos no lugar dos Estados Unidos. Entretanto, o crédito do agronegócio ainda é altamente dependente de incentivos e subsídios, motivo pelo qual há uma pressão para a democratização do acesso ao crédito e o consequente desmame do crédito subsidiado. Quais são as alternativas para essa transição? Como o mercado de capitais pode ser um excelente provedor de recursos em larga escala para o segmento? É sobre isso que discutiremos nesse painel. Para tanto, eu tenho a honra de convidar o Moacir Teixeira, da Ecoagro, a Fernanda Schwantz, da CNA, e o Rodrigo Amato, da Lacus. Gostaria de agradecer muito a participação de vocês por enriquecer esse evento com um assunto tão necessário. E para começar a esquentar um pouquinho e direcionar o nosso debate, eu queria instigar um questionamento. Por que a representatividade do agronegócio no PIB brasileiro não é refletida no mercado de capitais? Quais são as aspirações dos investidores e quais são as aspirações e possibilidades dos produtores? A Lei 14.130 de 2021, conhecida como a Lei do Agro, e a Resolução 39 da CVM, que regulamenta o FIAGRO, são suficientes para democratizar o acesso ao produtor rural pelo mercado de capitais? Além disso, convém também trazermos à pauta o processo disruptivo em andamento no mercado financeiro para um modelo sustentável, com protagonismo do ESG. Pautas como economia circular estão bem delineadas ou elas podem inibir o investimento? O que o mercado quer? Precisamos colocar no mesmo compasso todas essas pautas, redesenhando as próprias relações. E aqui eu cito como exemplo empresas como a Michelin, que não fornece mais pneus, mas aluga, a Philips, que era fornecedora de lâmpadas e agora fornece serviços de iluminação, e a própria Levi's, que se tornou locatária de jeans. Há uma clara transformação do comprador em usuário, e isso não deve ser ignorado. E, considerando que eu já falei demais aqui, já fiz um introito bem grande, e diante da minha ansiedade para ouvir os meus participantes, eu queria direcionar, com esse pano de fundo, uma primeira pergunta para o Moacir Teixeira, da Ecoagro. Moacir, o que na prática já mudou em relação ao financiamento ao pequeno e médio produtor? Essas mudanças refletem a necessidade do setor? Oi, Aline, boa tarde, Fernanda, Rodrigo e aos participantes. Parabéns, é muito bacana o teu painel. De forma bem objetiva, já entrando na tua pergunta, que ela é extremamente importante, entendo que para o pequeno e médio produtor, de forma direta, ainda há pouco, Entretanto, eu enxergo de forma indireta um movimento já existente. Por que falo de forma indireta? Porque o pequeno e médio produtor, ele adquire seus insumos através dos canais. São cooperativas, são revendas, são distribuidoras, Esses canais, eles já estão acessando em maior demanda o mercado de capitais. Então, quando esses canais eles conseguem captar recursos, que vão permitir eles adquirirem os insumos químicos, fertilizantes e sementes, isso já tem um reflexo no custo final para o pequeno e médio produtor. Então, em tese, esse desenvolvimento ele vai permitir efetivamente um custo menor de aquisição. Uma outra coisa importante
é que as estruturas de mercado de capitais, através de operações estruturadas, elas estão permitindo o acesso de recursos de prazos mais longos, né? Então, a gente financia o custeio, sim, mas numa operação de até 3, 4 anos. Ela renova anualmente, tá? Obedecendo todos os critérios estabelecidos nos termos de securitizações, no caso dos CRAs, tá? Mas ela dá para o empresário, para a revenda, para a cooperativa, a tranquilidade de que, se ela cumprir com todos os pré-requisitos acordados, ela terá o recurso sem a preocupação de solavancos do mercado, tá? E isso tem um impacto fundamental na organização dessas empresas. Permite adquirirem os insumos em momentos corretos, de forma parcial à vista. Isso também reflete num desconto na aquisição do produto, fazendo disso um pacote entre químico, fertilizante e semente adequado para o cliente chamado produtor rural, tá? Trazendo com isso um benefício grande. Então, respondendo a tua pergunta, na nossa leitura, ainda se reflete de forma pequena diretamente ao pequeno, mas de forma indireta, sim, a gente já tem sentido esse impacto. E eu entendo que a Fernanda, que é uma pessoa que vive já há muito tempo esse cenário, esse trabalho, ela pode contribuir comigo nessa visão que o CNA, que é um importante órgão, está também identificando da forma que nós estamos olhando. E aí, Fê, fala comigo. Boa tarde a todos. Oi, Aline, Moacir e Rodrigo, obrigada pelo convite para participar desse painel. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Aline, senão eu já vou complementando a fala do Moacir, que, aliás, é nosso professor aqui na CNA, né? Foi por meio da Ecoagro. Obrigada. Foi por meio da Ecoagro que a gente começou a trabalhar com esse mercado de securitização e entender melhor como a gente consegue trazer novas fontes de financiamento para o pequeno e médio produtor, que, apesar da gente representar, a gente é uma instituição representativa aqui de produtores de todos os portes e atividades, mas a gente tem uma preocupação com o pequeno e médio produtor, que é quem tem maior dificuldade de inclusão financeira, né? Então, concordando com o Moacir, a gente trabalhou bastante nas legislações, tanto da lei do FIAGRO quanto a lei do agro, né, de 2020, mas com qual objetivo? De que a oferta global de crédito aumentasse para o setor. A gente acredita que as modificações, elas não atendem alguns fatores que impedem o pequeno e médio produtor de acessar diretamente o mercado de capitais, que é a questão do custo de estruturação elevado, ele não serve para qualquer ticket de operação, tem a questão das garantias, o pequeno produtor muitas vezes não consegue colocar a sua própria propriedade em garantia, então eu já trago uma provocação aqui que a gente tem trabalhado bastante na agenda do seguro rural, e como esses seguros rurais, eles podem ser utilizados nessas operações de novas fontes de financiamento para o produtor. E trazendo um pouco da lição de casa que fica tanto para a CNA e o Serviço Nacional de Aprendizagem, que é nosso braço de capacitação aqui, e também para os produtores em geral, tem toda a parte de governança, né, e demonstrativos contábeis, que muitas vezes os produtores não estão acostumados a fazer, têm dificuldade em fazer, e isso é uma exigência dos investidores que estão aí para financiar o agro. Então, a gente tem diversas iniciativas aqui que visam melhorar a governança dessas propriedades rurais para que realmente os pequenos e médios produtores consigam acessar ou por meio das cooperativas, das quais eles são donos, ou, de repente, por formação de carteiras de produtores que a gente pode, de alguma forma, organizar aqui internamente pela capilaridade que a gente tem do nosso sistema. Eu acho que, Aline, a Fernanda foi muito feliz nos pontos, e acho que vale 2 tópicos aqui. Primeiro, a participação do governo, o trabalho da ministra Tereza Cristina, de toda a equipe dela, Eduardo, José Ângelo, e aqui posso cometer um pequeno deslize em não comentar o nome de todos, mas das pessoas que eu estou mais próxima, junto com a CNA e todo o mercado financeiro
mercado privado, é muito importante a gente falar isso, o trabalho que eles estão desenvolvendo. Sempre se reclamou do governo no sentido de criar mecanismos. O governo cumpriu com esse papel. Com a lei do ano passado, em 2020, ele não criou novos títulos, ele trabalhou o aperfeiçoamento deste mercado, né, Fernando? Então, este movimento já foi super importante, porque ao longo dos anos foi se apercebendo as necessidades e eles procuraram traduzir essas necessidades no movimento que foi feito na lei, incrementando novas possibilidades, como a captação de recurso referenciados na moeda estrangeira, como a criação do fundo, são os fiados, e outros mecanismos que vão dar. Então, o governo ele está com a lição cumprida, ele fez a lição dele. Cabe a nós agora, o mercado, que demandamos este processo, e ele entregou para nós, desenvolver este movimento. Tá? A gente não pode esquecer que o crescimento do agronegócio ele é infinitamente maior do que o crescimento do próprio país. Então, os recursos que eram direcionados através de recursos obrigatórios ou outras fontes, eles ficaram escassos não por diminuição de alocação de recursos do governo, e sim pelo crescimento exponencial do agronegócio. Isso é muito importante a gente refletir. Moa, então, puxando o gancho aí para essa questão até contábil que a Fernanda trouxe, da dificuldade do pequeno produtor e do médio, e aqui eu vou focar um pouco nele, até peço para o Rodrigo também trazer a contribuição dele com relação a esse assunto. A gente já vê uma capacitação tecnológica muito grande hoje no agronegócio, né? A gente vê o agronegócio evoluindo para biologia sintética, e isso com bastante tecnologia por trás envolvida. Eu acho que como que o mercado de capitais, né, pode falar a mesma língua do pequeno produtor para que essa tecnologia possa ser aprimorada, a fim de que problemas como esses de balanços, problemas contábeis, problemas que tecnicamente são bem inferiores, né, ao nível tecnológico que a gente tem, né, de avanço já no próprio agronegócio, não interfiram mais, né, no acesso pelo mercado. Bom, primeiro, boa tarde a todos aí, prazer estar aqui com todos vocês. Sou da escola do Moacir também. Eu tenho aulas com já está catedrático já, hein, Moacir? Eu acho que a gente tem um desafio grande de cultura, né, do mercado agro, porque a gente costuma ver, assim, produtores de vários tamanhos. É claro que hoje isso para os produtores de grande porte é muito mais natural, mas ferramentas de gestão, né, ferramentas de tecnologia que usem tecnologia para melhor gestão são bem aceitas, mas até a página 2. Então, você vê assim, qualquer coisa que vai melhorar a produtividade, que vai trazer ganhos de 2, 3 sacas por hectare e tal, o produtor fica louco, vai atrás, quer implantar, vai lá falar, brigar com o vereador da cidade, com o prefeito, quer que chegue internet de alta velocidade para fazer tudo funcionar e tal. E às vezes o cara esquece do RED, o cara paga caro no dinheiro e entrega toda essa produtividade que ele ficou trabalhando para conseguir a mais, entrega de volta, né, para o mercado financeiro, às vezes numa gestão de risco um pouco amadora. Eu acho que esse é um desafio grande que a gente tem de cultura, o pessoal entender que o agro ele tem uma natureza de gestão de risco, né? Só que acho que tanto no pequeno quanto no médio a gente costuma ver o pessoal dando foco no risco palpável, né? O climático, outros riscos aí, a ausência de frete, tudo, mas tem os riscos financeiros também que não podem ser deixados de lado. E acho que esse é um primeiro passo que a gente precisa dar, é uma mudança cultural mas eu enxergo que nisso os produtores eles já estão entrando já nessa onda nova. Mas só que a gente tem também um processo educativo aqui do mercado, né? O mercado tem que entender a realidade do produtor também.
Então, não adianta a gente querer fazer o produtor falar a linguagem do mercado e nem o mercado falar a linguagem do produtor. A gente tem que achar um meio termo. Mas quando o mercado olha para o mercado de capitais, olha para o setor agro, como o Moacir falou, com uma grande necessidade de capital, muito fruto do seu próprio crescimento, né? É quase como se ele estivesse pagando pelo próprio sucesso. Então, a gente precisa fazer o mercado de capitais entender que, assim, crédito corporativo no setor agro é viável, né? Por que tudo no setor agro tem que ser triplamente colateralizado, né? Precisamos, acho que também mudar um pouquinho a cabeça do mercado de capitais. Mas venture quirografar aí, sem garantia, com aval do dono para o setores diferentes do agro, mas quando chega no agro, um cara que vende para Cargill tem que dar 3 vezes garantia. Acho que tem uma mudança cultural aí dos dois lados, mas eu acho que a tecnologia ela tem um papel muito importante nisso, facilitando o acesso à informação e educando os dois públicos. Com relação ao acesso, né, efetivo ao mercado pelo mercado de capitais ao agronegócio. O FIAGRO, ele limitou, né, quando a gente fala de FIAGRO-FDIC, a gente tem a limitação para investidor qualificado. Vocês acham que isso é um ponto que limita mais ainda o acesso? Ou é necessário uma reforma na norma para que essa democratização possa efetivamente acontecer? Eu vou ainda de encontro nem aos instrumentos, os veículos, tá? A pergunta que você fez, o Rodrigo estava falando no complemento dela, como que a Faria Lima, né, ela faz a mesma linguagem do campo. Eu acho que as linguagens vão ser sempre diferentes. O que precisa se encontrar é uma sinergia. Qual o grande problema do mercado financeiro e do mercado de capitais? A data de vencimento de uma operação é sagrada, né? O investidor espera receber seus recursos naquela data programada. Como que a gente pode adequar essa sinergia ao mercado do campo? Os estruturadores conhecerem a realidade, ou seja, o ciclo de produção, tá? E adequar a estrutura da operação a esse ciclo, respeitando possibilidades de eventos climáticos e outros eventos para dar tranquilidade para o produtor. Eu acho que o grande desafio que existe é a gente criar o equilíbrio desta informação. Então, precisamos ter a data de vencimento, porque assim o mercado exige, e é verdade, o mercado precisa entender como que um produtor pode ter qualquer intempéries no meio do caminho e isso estar adequado à realidade da estrutura, tá? E com isso, a gente tem, principalmente da securitização, seja através de um CRA, seja através de fundos de investimento, mecanismos que vão nortear e possibilitar a gente evitar o conflito, tá? Então, esse era um desafio muito grande, e agora ele continua grande, mas ele já ganhou uma barreira muito boa, tá? No relacionamento entre o campo e o capital. Isso é fundamental e eles são diferentes, vão ser sempre diferentes. O que precisa criar é a cultura do respeito. O capital, o mercado entender o ciclo da produção, né, Fernanda? E o produtor dar ao mercado as informações necessárias para que isso entre num processo de equilíbrio de negócio. Eu acho que é isso, tá? Está começando a acontecer, é importante, é muito importante, viu, Aline? Então, só no complemento da resposta de Rodrigo, essa é a nossa visão, e a cada dia a gente procura, cada dia mais, algo que a gente denomina de processo de melhoria contínua. Através das operações, a gente podendo, estabelecendo as novas regras para que isso fique uma coisa bem harmoniosa. Complementando a resposta do Moacir aí, a gente aqui tem como missão nossa também, né, levar a maior transparência aí para que os investidores tenham cada vez mais conforto, né, e consigam medir adequadamente o risco. E aí isso pode resolver uma parte do problema de garantias que eu mencionei. Mas eu acho que, assim, voltando ao ponto da tecnologia, a gente hoje tem ferramentas à disposição para que o investidor possa acompanhar
de uma forma mais recorrente e próxima o que está acontecendo com o produtor, né? As ferramentas que eu mencionei que o produtor vai lá, corre atrás, quer implantar, monitoramento via satélite, produtividade, etc. Né? Tá cheio de... O mercado de agritech, acho que é quase tão quente, se não for mais do que o de fintechs, né? Então, tecnologia tem à disposição, informação tem à disposição. A gente tem que também, de novo, educar o mercado de capitais a capturar essa informação, como interpretá-la, né? Para entender cada vez mais a dinâmica do setor, né? A data de vencimento é sagrada, também concordo com isso, mas às vezes não chove, né? Esse é o desafio, né? A estrutura prevê esses tipos de movimentos para que não ocorra uma disruptura do processo. Eu acho que esse é o grande desafio. E a pandemia, né, Rodrigo? A pandemia acabou ajudando, viu, gente? Infelizmente, mas a pandemia, ela acelerou um pouco esse processo, principalmente do desenvolvimento tecnológico. Eu conto com uma experiência própria, uma operação que nós fizemos, com uma cooperativa do Rio Grande do Sul, a Cotribá, a cooperativa mais antiga desse país, tá? E a possibilidade de registrar títulos cartulares, os cartórios e tudo, ela inviabilizava essa operação. E esse tipo de documentação, através dos registros, demorava 60, 90 dias, né? A gente correu, o risco não, mas a gente resolveu, né, assumir essa alteração, e através de uma plataforma digital a gente conseguiu fazer todos os títulos, tá? As CPRs de 120 produtores. E o Rio Grande do Sul, diferente do resto, é um desafio, são pequenos produtores. Para nossa satisfação, tá? A operação ocorreu 100% dentro do que estava esperado e num prazo de apenas 45 dias. Então, esse movimento, a pandemia, infelizmente, de novo, ela acabou acelerando. E a gente tem que aproveitar e surfar essa onda que a gente está vivendo nesse momento. Tá? Eu acho que isso é realmente fundamental e vai ajudar muito. E mais importante, que a CNA adora, a Fernanda vai abrir um sorriso maravilhoso. Baratear custo, diminuir burocracia. Tá? O pequeno produtor, a mesma capacitação do grande. Tá? O que a gente brinca, né, Fê? Democratização do crédito. Tá? Moacir, só nesse ponto, até queria só complementar uma coisa rapidinho, Aline, para a gente voltar às suas outras questões. É que essa questão da transparência é realmente uma quebra de paradigma, talvez, para o setor, porque ele o produtor rural está acostumado, está lá dentro da sua propriedade, fazendo sua atividade, mas hoje em dia ele faz muita coisa pelo celular mesmo. Então, quando a gente trabalhou em registro de CPR, por exemplo, na lei do agro, muitas entidades de classe foram inicialmente contrárias e a CNA sempre se posicionou favorável, desde que o produtor observe vantagens em abrir suas informações, ele com certeza vai querer fazer isso. Então, assim, até um pouco da questão de perspectiva, né? A gente pensa, por que tudo ainda é registrado em cartório se as fintechs têm condições de dar a mesma transparência para registro de cédula, sendo CPR ou mesmo do crédito bancário? E como o mercado aberto, né, tanto de seguro quanto de crédito, desde que o produtor autorize o compartilhamento das suas informações, como isso pode gerar condições efetivas de tornar o crédito mais barato e mais acessível ao produtor rural, porque essa é a grande demanda do setor. Ele vai querer abrir suas informações desde que ele observe vantagens efetivas. E, de certa forma, apesar do Plano Agrícola e Pecuário ser fundamental ainda para esse público de pequenos e médios produtores, ele acaba criando uma taxa fixa ali do crédito e que acaba sendo parâmetro para todo o mercado. Então, tem esse problema, assim, o produtor ele tem como parâmetro a taxa do Plano Agrícola e Pecuário, então, muitas vezes, uma estruturação no mercado de capitais, dependendo do porte de produtor, ele acha que está cara ou que é inacessível para ele, porque o parâmetro dele é Plano Agrícola e Pecuário. Então, a gente tem que ver como trabalhar isso de uma forma que o produtor se sinta confortável em acessar outros mercados, né, independente do Plano Agrícola e Pecuário.
Dá segurança para ele, né? O cara está comprando uma taxa pré com alguma coisa que é IPCA mais X ou CDI mais X, é difícil para ele entender o que é mais caro, o que é mais barato. Mas o dinheiro caro é aquele que não existe, né? Se o dinheiro chega em condições, por exemplo, Fernanda e Rodrigo, né? O dinheiro chegou para o produtor para ele poder comprar um insumo de forma direta ou indireta no momento certo. Então, a tranquilidade do poder plantar na janela do plantio, isso já faz uma diferença absurda. Eu não fazer vencimento de uma operação na data que ele está colhendo, por receio de um produto ser desviado ou não, isso é uma incoerência no processo. Por quê? Pode existir o atraso e eu não estou transmitindo a esse produtor o direito de ele comercializar num melhor momento e oferir um preço melhor. Quando a gente traz tudo isso para a mesa, tá? Isso faz uma diferença incrível. Um outro exemplo clássico, né, que aconteceu recente, e eu fiquei impressionado com o ocorrido. Foi feita uma operação por um produtor de orgânicos, foi um título verde. E esses recursos, eles foram direcionados para implantar um implemento de pivôs. E a gente sabe que a principal fonte de financiamento desse tipo de atividade viria do BNDES de longuíssimo prazo. Mas se o produtor fica esperando, ele nunca implanta, nunca implementa. Então, ele tomou dinheiro a mercado. Dinheiro nada barato. Nada barato, vamos lá, um IPCA mais 7, por exemplo. Tá? Então, de princípio, você fala, que desastre, como que vai fazer isso? Mas muito bem, o dinheiro chegou na hora certa, agosto. Esse produtor conseguiu implementar os pivôs, parte deles, em janeiro. E conseguiu fazer o plantio de feijão. Esse ano nós tivemos geadas extremamente rigorosas. Numa dessas geadas, e por casualidade eu estava lá, tá? Numa área de 170 hectares de feijão, tá? O pivô permitiu esse produtor a trabalhar de forma de proteção a essa geada. E ele teve sucesso. Do lado dos 170 hectares, eu cheguei a ver cana-de-açúcar queimada, que é uma coisa muito rara. O chão, o gramado, nem se fala. E a alegria dele, ele ganhou, com esse movimento, a bagatela financeira de R$1,5 milhão. Então, o custo, ele é muito importante, lógico, mas você conseguir implantar e implementar as coisas certas nos momentos corretos, isso traz um benefício enorme e uma possibilidade de crescimento muito grande. Tá? Mais do que a gente tem... Mas quando a gente fala de custo aqui na CNA, a gente pensa nisso, né? A possibilidade dele fazer uma aquisição antecipada esse ano mostrou exatamente qual a vantagem de você conseguir acessar um recurso antecipado e fazer uma compra de fertilizante super adiantada, né? Às vezes o banco vai liberar o recurso em cima da safra, instituição financeira, e outras fontes, às vezes, antecipado, prazo mais alongado. Ontem, na sala que a gente promoveu, a CNA, né, e que a gente conseguiu levar 2 produtores, o produtor de frutas que participou, ele fez a emissão de um CRA no passado, e ele falou, a grande vantagem para mim foi trocar uma dívida em euro que eu tinha por uma dívida em real, e alongar o prazo da minha dívida, porque na pandemia as exportações de frutas, tudo isso acabou alterando num determinado momento. Então, quando a gente fala de custo, tem todos esses fatores intrínsecos que a gente está considerando aqui, além desse custo da estruturação propriamente dita, né? Você foi super feliz no comentário, e aí a gente volta porque a Aline falou. O que o governo fez de bonito, né? Então, ele fez as alterações e criou o FIAGRO. Por exemplo, um FIAGRO, ele possibilita esse veículo fundo de investimento a dar recursos, por exemplo, Fê, para produtores menores, pequenos e médios, para que eles possam fazer a armazenagem do grão dentro da propriedade. Gente, isso não tem preço. Ele guardar o grão dentro da sua propriedade e vender no momento certo, ele reduz 20-25% de perda quando ele entrega numa trading ou numa grande empresa para esse produto ser tratado e depositado. Você concorda? Então, é isto que a gente está começando a ver, e a gente vai criar produtos
e vão dar possibilidade para o produtor acessar, tá? Que é o grande desafio nosso, tá? Que é o grande desafio nosso. E aí sim, como a Fernanda falou, o mercado de capitais ele não fica esperando o plano safra ou o custeio ou as datas. Ele antecipa movimentos e, com isso, ele proporciona ao produtor uma possibilidade de melhorar o seu ganho final na operação. Eu acho que esse é o ponto mais importante que a gente vai ter que estar explorando. E, lógico, cada instituição, cada estrutura, ela tem as suas peculiaridades, né? E o importante é que tenha aí mais fontes de recurso para que esse pessoal possa acessar. Falando em redução de custo, né, e pegando um gancho para o assunto do momento, vocês já viram algum projeto ou acham que é viável um projeto de tokenização de ativos do agronegócio? Sim, muito. Muito, porque acho que isso não só traz um novo perfil de investidor, né, para esse mercado, como aumenta também o nível de segurança, né? Assim, a agilidade na formalização, unicidade do ativo. A gente, se você pegar o mercado agro, ainda agora as CPR já tem uma obrigatoriedade de registro aí, mas a gente vem num histórico grande de títulos cartolares, né? Incertezas em relação, por exemplo, a registro de garantias, que às vezes te faz entrar num avião e ir para o interior do Brasil para fazer a checagem lá no cartório. Eu acho que a tokenização de ativos ela tende a trazer uma nova dinâmica para o financiamento do mercado de capitais em geral, mas eu acho que na aplicação no agro, sim, pode ajudar a diversificar a fonte de investimento. E aí, seja qual for o veículo, né? Tokenizar CRA, tokenizar cota de FIAGRO, tokenizar CPR, tokenizar o que for, mas dinamizar aí as fontes de recursos, porque acho que a gente tem uma dinâmica instalada hoje no mercado olhando para o CRA ainda, né? Operações voltadas aí para grandes produtores, grandes empresas, sendo tomadas por pessoas físicas e, né, o mercado já está há alguns anos aí no mesmo patamar de número de operações de volume, porque são as mesmas empresas que todo ano rolam as suas dívidas, né? Então, acho que a gente precisa dar uma melhorada nesse cenário aí, e acho que aí agora o FIAGRO nos ajuda muito, porque independente de comprar CRA ou não, eu acho que é o investidor institucional que vai buscar mais risco, e certamente vai atrás de papéis com laços pulverizados, por exemplo, né? Se a gente ainda ficar no mercado de securitização, vai comprar coisa que tem menos garantia e que paga mais, e aí, como o Moacir falou, talvez para o produtor isso faça sentido, porque o desconto que ele tem na compra do insumo antecipado é muito mais do que o cara na calculadora lá no Excel dele está tendo calculando de retorno. Então, eu acho que a tokenização de ativos é uma coisa que a gente vai ver, sim, cada vez mais, mas eu acho que o maior benefício dela é contribuir com o movimento de maior dinamização das fontes de investimento, ou seja, perfis novos de investidores via mercado de capitais concedendo recursos ao agro. E você acha que isso muda a relação, essa relação de necessidade hoje muito evidente com relação a garantias, né, e consequentemente a gente afeta aí o preço das operações, né? Isso vai afetar porque as pessoas vão confiar mais por ser um ativo tokenizado e com maior segurança? Acha que isso já vai trazer maior segurança e tende a esvaziar um pouco essa necessidade de garantia ou isso pode ser um obstáculo também nessa necessidade da garantia ainda? Acho que a gente supor que o mercado vai dar dinheiro mais barato por ser um ativo tokenizado, não me parece que será o caso. Eu acho que, assim, talvez a gente tenha mais liquidez, mas não sei se é uma questão de preço. Eu acho que a gente consegue trazer mais gente interessada, né?
novos bolsos que se sintam mais seguros por conhecer esse tipo de tecnologia, por conhecer os benefícios de um ativo tokenizado vis-à-vis um padrão que a gente está acostumado de mercado, uma CPR registrada ou não, né, financeira ou comercial. Mas eu acho que a questão do custo ela ainda é muito particular da análise de cada investidor, né? Eu vejo isso mudando as avaliações de preço vis-à-vis garantir risco. A relação risco-retorno ela não mexe, acho que mexe a condição de liquidez do mercado. O que muda o preço é o histórico de performance. E aí a gente tem o Alquibar como talvez a mais importante, ou com certeza entre as mais importantes, com as informações que ela disponibiliza, mostrando que os ativos relacionados ao agro, eles têm tido uma adimplência muito alta. E com isso vai gerando cada vez mais conforto para que novos investidores possam alocar recursos nesta modalidade de operação, né? Eu acho que o histórico de performance está ajudando muito. Começou com as grandes empresas, sim, mas hoje você já vê que a palavra do agronegócio para o investidor ela já faz parte quase que do cotidiano. Isso é muito bom, tá? A gente daqui a pouco está disputando uma fatia pequena do mercado imobiliário para o mercado de agro com as mesmas características, tá? O meu sonho de consumo, né, Fê? É o João, dono da padaria lá em São Bento da Aldeia do Passa Quatro, poder investir no produtor rural que planta soja lá na região. Isso eu chamo de renda e riqueza ficando no mesmo posicionamento, no mesmo lugar. Acabar com aquele estigma que toda a riqueza produzida no interior, e eu assisti muito isso nos anos 90, ela fosse direcionada para as grandes tesourarias dos bancos, e esse dinheiro normalmente irrigava as empresas, porque eles não tinham nenhum apetite em alocar recurso na produção. Isso vem mudando. Isso é geração de renda e riqueza local, e é o que o Brasil precisa fazer. Ter um mercado de capitais maduro, porque só através desse mercado é que a gente consegue um desenvolvimento satisfatório, entendeu? Então, é bem isso mesmo. Eu acho que a gente está começando, de novo, o governo fez a parte dele, o mercado está começando a fazer, tem feito, e o que a gente precisa é realmente acelerar. E o que eu sou apaixonado é pela criatividade do mercado de capitais. Não existem operações iguais, idênticas. Você constrói algo diferente que pode trazer um benefício muito positivo na base, entendeu? Conhecer o produtor é fundamental. Pisar no campo é estratégico para que você consiga fazer algo que tenha começo, meio e fim. E o fim é o retorno do capital para o investidor, né? O Fiagro, como você tem enxergado hoje já o Fiagro efetivamente em termos de resultado, como você enxerga que isso pode melhorar ou isso vai melhorar a relação, isso que a gente está discutindo, né, a relação do produtor com o mercado de capitais? O Fiagro ainda é algo bastante novo, né? A CVM foi extremamente ágil no desenvolvimento, ela fez algo, um movimento que eu convivi há 10 anos atrás, quando foi feito o primeiro CRA, e o CRA era um bicho maluco, e a CVM não tinha regulamentação, aí a CVM entendeu, mas ela não conseguia regulamentar naquele momento por um desconhecimento, não por falta de capacidade, por falta de conhecimento. Então ela fez do CRA a semelhança ao CRI. Quando a CVM fez isso, ela me acendeu uma luzinha de esperança. Eu fui vender, não fui vender CRA. Era muito difícil vender CRA, Aline. Aí o que eu fiz? Poxa, se a CVM fez semelhança ao CRA, ao CRI, ora, eu não vou vender CRA, eu vou vender CRI caipira. E foi assim que a gente conseguiu fazer a primeira venda de um papel, chamava CRI caipira. E demoraram alguns anos até que a CVM, a partir do conhecimento, ela fez a lei, a ICVM 600, e aí ela normatizou. Eu entendo que o Fiagro, ela foi muito ágil nesse sentido. Ela pegou, inicialmente, para poder, pela ansiedade que o mercado tinha,
ela fez a semelhança do fundo imobiliário, tá certo? Os FIIs, os FDICs, os FIPs, e aí, neste período, ela deve começar a poder trabalhar e escutando dos agentes financeiros a demanda que deve ir. Eu acho que isso é extremamente positivo. Como está hoje, ainda é muito cedo, né? Eu sei que tem muita gente se movimentando, mas eu olho isso com bastante expectativa. Eu chamo o fundo de democratização do investimento. E a gente vai ter uma grande responsabilidade, porque se este fundo for um fundo de característica 400, de colocação ao mercado, eu posso ter o meu amigo João da padaria comprando o seu investimento, em vez da poupança ou de um CDB, um fundo com uma remuneração melhor, tá certo? E aí a responsabilidade dos gestores em transformar esse produto em algo seguro, em algo que possa realmente dar atratividade para o investimento, como os fundos imobiliários hoje são, né? Então, existe uma expectativa boa, mas o tempo que vai falar para a gente. Mas, de novo, tudo que está feito está perfeito. Precisa criar novo título? Talvez daqui 15 anos. Talvez daqui 15 anos. O que tem, gente, cabe a nós a responsabilidade de fazê-los bem, para que a gente tenha um mercado bastante maduro e saudável, né? Então, essa linha, viu, Aline? Fernanda, é isso, né, Fê? A nossa expectativa é essa, né? Aqui, pelo CNA, né, em relação ao FIAGRO, eu confesso que a gente ainda está tentando entender bem como pequenos e médios produtores, de alguma que é o foco mais daqui do nosso painel, né, por isso eu falo de pequenos e médios, conseguirão fazer alguma captação por meio de um fundo. E até a gente tem promovido diversas lives aqui, a primeira que a gente, em conjunto com a Ecoagro também, com o VBCO, vários agentes do mercado, para deixar isso mais próximo do produtor rural, né? Porque para nós essa discussão está muito ainda relacionada a quem está no mercado e para a gente que está do lado do produtor não é tão fácil entender como vai ser a captação por meio desse novo instrumento. Então, a primeira que assim, algumas coisas que a gente tem visto que é possível, né, utilizar esse veículo na questão de sucessão familiar, muitas vezes, ao dividir ali uma herança, às vezes é melhor você integralizar num fundo do que fazer um processo de divisão e arrendamento. Outras questões que a gente vê com bons olhos, assim, a utilização desse veículo é toda a questão de infraestrutura dentro da propriedade. O Moacir já falou da questão da armazenagem, mas a gente tem as estruturas de irrigação, conectividade, que é uma demanda geral e quando a gente fala de agronegócio é um pouco difícil também, porque a gente tem agroindústria que está instalada no interior, mas especialmente para a propriedade rural, essa questão de conectividade. Então, a gente tem tentado entender aqui internamente como organizar isso para que o fundo realmente seja utilizado nessas finalidades que a gente acha que é onde teria maior demanda, né, e maior necessidade de recursos e de novos instrumentos. É isso mesmo, energia solar, né, Fê? Também, todas as fontes de energia. Né? A gente passando por uma crise muito forte, hídrica, com todo esse potencial que nós temos, eu acho que, de novo, né, e o brasileiro, por uma necessidade de sobrevivência, tá, em todos os sentidos, ele é um artista, né? Então, cabe a gente criatividade na mesa para criar os produtos e eles indo no tempo se aperfeiçoando. Mas eu entendo que vai chegar. Assim, quer ver um exemplo, Aline? De pequenas e médias empresas, uma usina de açúcar. Quando ela consegue uma captação de recurso, parece que o dinheiro foi direcionado único e exclusivamente para ela. Mas isso não é realidade sempre. Muitas vezes, o produtor que é fornecedor de cana, ele não tem como acessar um recurso de 5 anos nos bancos. É muito difícil. Então, através da usina, ela faz uma captação, tá? Esse fornecedor de cana, ele entrega o produto para ser processado na usina e esses recursos que a usina captou, ela transfere recursos para o produtor, para ele renovar o canavial, um canavial mais saudável, ele tem uma melhor produtividade,
tá? Ele tem aí uma participação importante na preservação do clima. Então, de forma indireta, de novo, a gente está conseguindo que esses produtores estão acessando dinheiros em prazos razoáveis, porque eu fico maluco. A Fernanda, eu tenho certeza que mais que eu, quando um produtor, coitado, vai a um banco e toma dinheiro para plantar cana por um ano. Ora, o plantio de cana não é um ano, são 18 meses, a cana tem 5 anos no mínimo, porque é uma cultura perene, então o recurso chega de forma desorganizada e isso acaba atrapalhando a vida do produtor, tá? Quando a gente consegue de forma indireta, de novo, através de uma usina ou de outros players, que são muitos, a gente consegue estar direcionando o recurso para esse pequeno e médio produtor. E o tempo vai evoluindo isso. Minha expectativa é muito positiva. O mercado de agro nesses 2 últimos anos cresceu bastante. Na verdade, a gente começou a reconhecer o campo, né? O Brasil, ele sempre teve muita vergonha de falar que é um grande produtor de comida. Ele acha que um país rico, desenvolvido, é um país que produz outro tipo de coisa, tá? E é uma mentira. País rico, desenvolvido, é país educado, país que tem educação, tá? E eu, como player do agro, a gente tem um papel fundamental. Você, Aline, no começo foi tão feliz, eu vou ser o maior exportador de proteína para o planeta. Olha a responsabilidade que a gente tem perante o mundo, tá? De produzir certo, de forma correta, atendendo a necessidade a necessidade de comer, tá? Então, eu acho que esses pontos aí, eu estou muito satisfeito. Sei o trabalho, Fernanda, Rodrigo e um grupo grande de pessoas, né, Fernanda? Trabalhando em conjunto com o CNA, a gente vem buscando soluções e parece que os caminhos estão começando a se abrir, tá? E a minha expectativa, sempre positiva, é que a gente vai conseguir, através disso, atingir uma melhoria na vida do produtor. Vamos diminuir a saída do produtor do campo para a cidade, né? A gente já começou a fazer isso. Tá? Diferente de todos os países do mundo, o Brasil já começa a preservar o filho do grande produtor, do bandeirante que abriu aquela área, ele já começa a estudar e voltar para casa. Voltar para casa porque aquilo é uma fonte de riqueza. Eu só não gosto que a Fernanda volte. Os pais são grandes produtores. A Fernanda Mas eu sou filha de pequeno produtor. Não... Fernanda, quais são os maiores gargalos aí do pequeno produtor, então, que você acha que o Fiagro não vai solucionar em pequeno, médio prazo? Né? Porque a gente está falando de uma norma temporária ainda, né? Então, eu acho que importa muito a gente ter essa ótica do pequeno produtor, entender quais são os gargalos, entender onde isso pode ser efetivamente melhorado. Assim, a gente acredita que independente do instrumento de crédito, né, no mercado de capitais, a grande questão é que um pequeno e médio produtor, dificilmente ele vai ter acesso direto, concordando com o Moacir, né, que ele já colocou na fala dele, porque o valor das operações, o custo de estruturação, a estruturação baseada em garantias não atende ao que o pequeno produtor precisa. E há um direcionamento claro, e isso o governo tem sido muito feliz, de que a política pública vai ser cada vez mais direcionada ao pequeno e aos médios, para que a gente abra esse espaço do mercado de capitais e de outras fontes para grandes produtores e para as cooperativas de produção, que é onde a gente enxerga realmente o pequeno e médio produtor acessando fontes alternativas de crédito, ou por meio das associações que podem formar carteiras de produtores. Nós aqui na CNA, pelo nosso braço de capacitação, né, a gente tem hoje sendo assistidas pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial em torno de 70 mil propriedades, que são produtores de diversas atividades em 25 estados que a gente tem. Então, assim, esse produtor, a gente até fez uma pesquisa com eles agora para elaboração do nosso documento de propostas para o Plano Agrícola e Pecuário, e o que o pequeno produtor coloca, eu tenho dificuldade de oferecer garantia nas minhas operações de crédito. Então, a gente trabalha aqui, qual que é o papel do seguro na garantia de uma operação, independente dela ser com instituição financeira ou com mercado de capitais? Outra questão é a burocracia. Quando o Moacir fala esse prazo curto da operação, traz uma série de custos intrínsecos de registro cartorário, de
do técnico da instituição financeira ou da seguradora ter que ir lá na propriedade verificar, e tudo isso gera custos que não é aquela taxa anunciada no plano agrícola e pecuário. Então, a gente vê muito que o pequeno e médio produtor ele vai acessar o mercado de capitais por meio dessas carteiras que as associações têm condições de montar, ou mesmo desses grupos que a assistência técnica e gerencial aqui do Senar assiste por 2 anos em visitas mensais, que auxilia muito nessa parte de governança e organização de demonstrativos contábeis e de resultados, que é uma demanda dos investidores. Então, a gente enxerga muito isso por meio desses intermediários, mas que não sejam revendas de insumos que o produtor não é dono, não que não tenham um papel fundamental também, mas melhor ainda se for por meio das cooperativas que o produtor é associado ou da sua própria associação de classe. É isso. Eu acho que tem um instrumento que a gente ainda não falou aqui, mas ontem teve um painel muito feliz a respeito, que é o de derivativo de crédito, né? Porque a gente estava falando aqui muito dos instrumentos que estão à disposição, e o amigo da padaria lá do Moacir, eu acho que o fato do cara a gente chegar num ponto que esse cara está dando dinheiro pro cara que colheu o trigo para entregar a farinha para ele, para mim é a grande evolução no mercado de capitais que a gente deve buscar. E acho que para o produtor não saber se o dinheiro veio do João da padaria ou de alguém numa mesa em Nova York, né, acho que é o segredo da simplicidade para o produtor também. E derivativo de crédito é uma coisa que definitivamente não é simples, né, mas eu acho que é um mecanismo interessante que o mercado de capitais entende. O produtor pequeno e médio, por si só, acho que ele não vai ser obrigado a entender, não vai precisar entender que tem uma estrutura dessa ali no meio, mas eu acho que isso pode cumprir um papel importante ali de gestão e transferência do risco. Às vezes quem tem a liquidez, quem tem o apetite para o setor, né, ou às vezes quem tem o apetite para o risco de crédito do setor não é quem tem a liquidez, não é quem tem o apetite para o prazo todo. Eu acho que isso também é uma medida aí, está em vias de ser regulada pelo Banco Central, se Deus quiser em breve sai, mas eu acho que é uma inovação importante que o mercado de capitais vai conseguir alavancar em cima disso também para concessão de mais crédito para nomes menos óbvios, né? Porque eu acho que o grandão já está bem atendido. É isso. E finalizando isso, na linha da Fernanda, Aline, por exemplo, as cooperativas, né? Mesmo as revendas, mas eu vou focar em cooperativa. Quem conhece melhor o produtor rural do que a cooperativa? Ninguém. Mas o que a cooperativa fez? E as cooperativas estão fazendo. As revendas também. Você está fazendo análise das carteiras. O histórico da Aline produtora dos últimos 3, 4, 5 anos. O que acontece com isso? A palavra garantia hipotecária, a garantia de terra, ela sai do jogo. Você vai fazer uma análise de uma carteira de recebíveis. Qual que é o desafio? O desafio é que o investidor, através do canal, seja financeiro ou seja mercado de capitais, respeite a cooperativa. Porque o cooperado ele é um cliente da cooperativa. Tá? E isso tem que ficar muito claro, e quem não fizer isso vai errar. E vai pagar caro. Então, tiramos a garantia real, Fernanda, através de uma análise de carteira, Rodrigo, histórico de performance, e o investidor, através do mercado de capitais ou mercado financeiro, tem que respeitar a relação negocial entre o cooperado ou o produtor rural, a sua cooperativa, a sua revenda. O cliente é da cooperativa, tá? E o que nós estamos fazendo é utilizando um instrumento. Isso é muito importante. Quem não fizer isso vai pagar muito caro. Tá? E outra, né? Para o histórico de performance, a gente está em vias aí de o Banco Central abrir a porta do Open Banking. Sim, se a gente puder consultar o histórico do recurso que o Banco do Brasil dá nos últimos 10 anos, acho que qualquer modelo de crédito vai parar em pé, né? Vai, isso vem tudo, né, Fê?
Não, a gente também vê a questão do mercado aberto que o Banco Central tem trabalhado com muito bons olhos aqui internamente, porque não é justo que todo produtor pague a mesma taxa, né? Fazer a análise da carteira, do perfil daquele cliente, da tecnologia que ele usa, do instrumento de gestão de risco, é fundamental para o desenvolvimento de qualquer mercado de crédito, independente de ser pela instituição financeira ou pelo mercado de capitais. Mas aí, isso já não era possível no mercado de capitais? Eu acho que isso já não é algo que é viável. A gente vê diversos FDICs de crédito que têm uma metodologia de risco desenhada que considera a performance da carteira. Por que isso no agronegócio é um obstáculo? Não é um obstáculo, é que você não tinha... Quantos FDICs você tem de agronegócio? São muito poucos. Muito poucos. Esse é o grande desafio do FIAGRO, né? A democratização, a expansão. Esse é o desafio, tá? O FDIC, por exemplo, o FDIC de fomento, quando empresta para o agronegócio, é um desastre. Ele empresta, venceu o coitadinho do produtor. Coitadinho não, o cara tá bravo, para não falar uma outra expressão, em cima do trator, porque demorou para colher, entra um 0800 telemarketing lá, se o senhor não pagar daqui 2 dias, vai ser protestado. Cara, o cara desce do trator maluco, vai lá na cooperativa, na revenda e fala, pô, eu não compro mais aqui. Gera um desconforto comercial. Hein, Fernanda? Quantas vezes acontece isso, né? Então, esses FDICs, Aline, eles não conhecem a realidade do campo. Volta lá pro comecinho que nós falamos, né? Traduzir a linguagem. Ser uma linguagem respeitando as partes, trazendo sinergia. Eu acho que o FIAGRO, esse também é um papel, né, que vai colaborar, mas eu acho que vem caminhando. Não vai ser do dia para a noite, mas já deu alguns bons passos, né? E quando a gente fala em análise da carteira, a agropecuária dentro da porteira, focando mais, né, deixando os outros segmentos de lado. Assim, não é só o histórico de adimplemento das operações daquele produtor, é muita especificidade que pode ser considerada e gerar condições de crédito ou de prêmio de seguro diferenciada para um produtor. Se ele está plantando dentro da data recomendada pelo zoneamento agrícola, se ele está utilizando a semente de melhor qualidade, se ele fez a semente própria dele e tem qualidade naquela semente. Então, realmente, uma análise de crédito na agropecuária, ela pode ser bem complexa se a gente considerar muitas outras variáveis que podem ser incorporadas. Verdade. Tem análise objetiva e subjetiva. Primeiro que ele não tem balanço, né? O balanço é uma brincadeira, mas é isso que você falou. A análise ela tem outros itens que são fundamentais. O período de problema de seca, o plantio no período certo, dentro da janela estabelecida, a qualidade dos insumos que foram para o campo, né? Tudo isso tem um peso relevante no que a gente pode falar que é a análise real da capacidade do produtor rural em honrar e cumprir os seus compromissos. É isso mesmo. Mas eu acho também, Aline, que tem uma diferença aí muito sensível da realidade que os FDICs têm, né, na sua gestão de carteira e etc., para a realidade que o produtor enfrenta ao se vender para o mercado de capitais. O gestor de um FDIC, ele tem mais acesso por networking, né? Tem mais acesso aos investidores, ao mercado de capitais, para expor a forma como ele faz a gestão do seu fundo, né? E levar em consideração seus modelos de crédito, avaliação de risco e etc. Que o produtor de pequeno e médio porte, acho que ele não só ainda não foi educado no assunto, né? Porque conhece muito de outras coisas que nós aqui não somos especialistas, né? Ele se dedica a outras matérias. E acho que aí a dificuldade, de novo, que a gente falou lá no começo, né? Conseguir chegar no meio termo aí. Como é que a gente faz eles se falarem e se entenderem, né? Aí eu acho que talvez a tecnologia seja a grande chave, né? Ela facilita a comunicação em todos os aspectos. E por isso que entramos na questão da tokenização também, que eu não sei se isso já está efetivamente sendo pensado, né? Porque a gente vê a tokenização de obra de arte, a gente vê a tokenização, logo a gente já vê estruturas sendo montadas até de tokenização de ação.
Então, por que não, né, de um CRA? Uhum. Como seria essa tokenização? Vem sendo pensado, nós temos iniciativas a esse respeito aqui dentro, né, que ainda estão amadurecendo para poderem ser lançadas no futuro próximo. Mas, como eu disse, eu acho que assim, a tokenização, eu enxergo ela como meio, não como fim, né? A gente precisa encontrar também o caso concreto, onde a tokenização fará a diferença para que o investidor tome a decisão de comprar ou não o papel, porque aí a gente realmente encontrou um mercado novo, aí a gente consegue aumentar o tamanho do mercado, trazendo novos bolsos com o benefício da tokenização. Então, acho que fica muito na moda, né, de entregar um CRA tokenizado só por tokenizá-lo. Sempre tem uma série de benefícios, né, nem vou entrar no mérito aqui, não é a pauta do painel, mas eu acho que a gente precisa encontrar quem é que calça esse sapato aí primeiro. Porque do ponto de vista de tecnologia, né, não estou subjugando aqui o desafio, mas do ponto de vista de tecnologia é mais fácil a gente resolver. Eu acho que como é que a gente vai conectar isso com o investidor lá na ponta que vê mais valor em comprar um tipo de... dar um recurso que vai ter como destino final o setor agro, mas a partir da segurança do token, ele então decide investir nisso em vez de investir em outro setor ou outro papel. Acho que esse é o que para mim ainda é a chave para que a gente consiga tokenizar mais ativos. Aí pode ser ativo existente, pode ser ativo novo, né? Pode ser novos CRAs, novas cotas, novas CPRs a serem emitidas, ou mesmo, você deu o exemplo de ações tokenizadas, né? Lá fora tem ação tokenizada da Tesla e a Tesla não viu R$1 disso, né? $1, €1, né? A ação foi comprada no secundário, tokenizada, e tem alguma plataforma aí de cripto que está ganhando dinheiro com isso, né? Pode ser que isso aconteça aqui nesse mercado, comprar um CRA que tem PU de 100 mil, de 300 mil, e tokenizá-lo. Aí sim você vai dar acesso a um número maior de investidores, que você vai reduzir barreiras de entrada. Mas eu acho que isso a gente ainda tem alguns passos a serem cumpridos para que a gente consiga viabilizar a primeira operação desse tipo, e as barreiras não são de tecnologia, eu acho que as barreiras são mesmo de, talvez até regulatórias, né? Quer fazer alguma consideração, Moacir, sobre a tokenização? Não. É mais uma forma, um instrumento para poder simplificar e permitir novos entrantes, né? É por aí sim. E o que a gente tem é um otimismo. O mercado vem se movimentando e a gente tem conseguido contribuir. Eu acho que é isso. Estou extremamente feliz com o que está acontecendo. Que bom. Queria pedir para vocês continuarem comentando, enviando suas perguntas. Hoje eu estou agora com o Pedro Paiá, nosso moderador de perguntas. Pedro, que temos de perguntas? Bom, então, pegando até o gancho do que vocês acabaram aí de discutir, né? A gente tinha uma pergunta aqui no chat, que ela acabou até escalando para um pequeno debate aqui das pessoas, que é justamente sobre o termo tokenizar um CRA, né? Então, nesse pequeno debate aqui, a questão acabou escalando para o Xandro Coelho, ele acaba perguntando qual seria a grande vantagem, né? Se seria só uma questão de segurança. Então, eu acho que vocês mesmo, na própria explanação de vocês, já acabaram respondendo isso, né? Não é apenas essa vantagem. Então, enfim, caso vocês queiram complementar com mais alguma coisa, no caso aqui, a pergunta ela até foi mais direcionada ao Rodrigo, mas, por favor, os outros se sintam à vontade aí para contribuir aí com alguma visão que vocês tenham. Eu acho que tem dois aspectos que a gente ainda não mencionou aqui. Eu acho que a primeira é
a unicidade que a tokenização dá para o papel, mas aí até, não vou dizer incoerente, mas é pelo menos meio incoerente eu aqui no papel de depositária, né, que garanto a unicidade do papel, que garanto que o papel é daquele investidor e não existe uma duplicidade dele, né? Então eu entrego essa segurança hoje nos nossos serviços aqui como depositária, mas a tokenização ela permite que você consiga construir isso em cima de uma tecnologia, né, Distributed Ledger, blockchain, o que quer que seja, que faça isso sem necessitar de um agente central como uma depositária, por exemplo. Então acho que esse é o primeiro ponto, e aí você consegue expandir, né, a possibilidade de tokenização sem depender necessariamente de uma entidade central como uma depositária. Mas acho que aí, assim, tendo o ativo tokenizado, a mobilidade dele, né, é facilitada, porque hoje, para quem já teve a experiência de comprar ou vender criptomoeda, seja Bitcoin, Ethereum, qualquer coisa do tipo, a transação ela acontece instantaneamente, né? Eu diria que é uma experiência até mais eficiente do ponto de vista econômico do que o Pix. Então, acho que assim, a mobilidade do capital e do ativo, né, do valor mobiliário tokenizado, eu acho que ela ganha muito em relação à forma como o mercado hoje está constituído, está organizado. Mas, de novo, isso aí vai depender para a possibilidade de liquidar por meio de crypto exchange ou fazer liquidação através desse tipo de tecnologia ainda está longe de a gente conseguir viabilizar isso do ponto de vista regulatório, né? A gente ainda tem algumas barreiras aqui para superar, até que o regulador também entenda, e acho que é justo isso, né? Assim, é um mercado relativamente novo, então, assim, quais são os riscos envolvidos, qual é a insegurança que isso pode trazer eventualmente para o investidor menos informado. Essa é sempre uma preocupação da CVM, né? A segurança do investidor e principalmente do investidor aquele não qualificado, que poderia ser classificado como hipossuficiente, né? E acho que a preocupação é justa, mas eu acho que a gente tem alguns entraves regulatórios, mas os benefícios para mim, são esses, né? Você não depender de uma entidade central para conseguir tokenizar ativos e entregar o que é o benefício hoje de uma entidade central, e a mobilidade dele, né? A transação acontecer instantaneamente junto com a liquidação. Quando eu penso na tokenização, e aí por isso me chamou a atenção esse tema nesse painel, porque a gente fala de democratização, né? Eu penso justamente na facilidade da compra e da venda, né? Que é um pouco similar, mal comparando, falando por mim, eu vou às vezes, resolvo investir um dinheiro pequeno ou grande em ações, eu diversifico minha carteira para diluir meu risco, e aí às vezes eu tomo risco de uma empresa que eu vejo o histórico de modo até superficial, não é nem muito profundo, e eu falo, me parece razoável, vou investir um percentual pequeno da minha carteira para obter algum tipo de rentabilidade. Eu acho que talvez, não sei, a tokenização possa possibilitar essa democratização e aí o acesso ao produtor rural. Uhum. Sim, acho que sim. Né? Mas é que, de novo, para que a tokenização seja viável, né, acho que tem que ver o quanto tem dinheiro na mesa para quem vai fazer o processo de tokenização também, né? Ninguém vai querer tokenizar para vender 2 tokens de R$1.000. Então, a gente precisa encontrar aí a possibilidade de venda disso com uma certa escala para que o intermediário que existe nesse mercado também seja remunerado e a gente comece a desenvolvê-lo. Então, assim, as crypto exchanges ou quem quer que queira que detenha essa tecnologia e vai entregar a tokenização, seja de um ativo de um papel já emitido, seja de um novo, né, ele precisa encontrar também no seu investidor o interesse em comprar um ativo que seja tokenizado, né? E aí com os benefícios que isso traz, não só de segurança, mas eventualmente até uma condição de liquidação mais facilitada. Mas aí, de novo, a gente volta para os entraves regulatórios. Isso que eu falei, tem alguns passinhos antes que a gente tem que resolver,
para que a primeira operação pare de pé, mas acho que a hora que a primeira operação parar de pé, e vejo que não, espero que não falte muito, sinto isso, eu acho que aí a gente abre aí o horizonte para um outro mercado, mas, né, voltando à questão regulatória, eu acho que isso também é visto pela CVM com certa ressalva, e de novo é natural que isso aconteça pela novidade, porque não é à toa que a CVM coloca lá uma classificação de que determinada operação deve ser vendida para investidor qualificado, né? Ela faz isso por um motivo. E aí não adianta a gente vir aqui com uma invenção, né, independente da beleza da tecnologia, mas dá um jeito de que a emissão é feita para o investidor qualificado compra, tokeniza e vende para o não qualificado, né? A gente não está respeitando a regulação no fim do dia, não importa se a gente fez ou não fez dentro da regra, não fez o que a CVM originalmente pensou. Acho que é isso que a gente precisa levar em consideração. Pedro, tem mais alguma pergunta? Sim, uma pergunta que acabou de chegar aqui, feita pelo Bruno Luque. E ele pergunta aqui, vou até colocar na tela. Como conseguir colocar em prática as vantagens competitivas do agronegócio brasileiro no campo da sustentabilidade através do financiamento do setor? Vou deixar para vocês essa aí. Fernando Moacir. É que travou um pouquinho para mim, mas posso começar. Travou mesmo, mas pode começar, Fê. Começa. Então, assim, a gente até trabalhou bastante em conjunto com a CBI na iniciativa de finanças verdes, né? E há um potencial de captação de recursos em títulos verdes para o agro de mais de 160 bilhões de dólares, isso estimado em 2018 e 2019. Então, até esse valor poderia ser revisto. Mas, assim, o que a gente tem trabalhado com a CBI e tem visto é que realmente é um mercado de capitais que pode dar, e finanças verdes que podem dar escala às práticas sustentáveis, né, na agropecuária. A gente tem o programa ABC, tem diversos programas que incentivam a adoção dessas práticas, mas há uma limitação de acesso por parte do produtor, ou muitas vezes o recurso que é alocado pelo BNDES ou pelas próprias instituições financeiras acaba em menos de um mês, menos de 2 meses do lançamento do Plano Safra. Então, o que a gente tem visto e considera é que é realmente um mercado de capitais e um mercado de finanças verdes que conseguirão dar à escala essas práticas no campo. É isso aí, Fernanda, exatamente isso. Já começou, né? Porque há 2 anos parecia impossível, hoje praticamente 25% das operações que foram realizadas por nós para pequenas empresas, ofertas 476 de volumes menores, elas têm essa certificação. Isso ajuda muito na colocação, tanto a nível de prazo como a nível e a nível de segurança. Um certificado, ele dá total condição de dizer que aquela empresa tem boas práticas de sustentabilidade, de respeito ao trabalho, de respeito ao ambiente, e isso vai refletir no financiamento, na possibilidade de acessar esse recurso. É isso mesmo, vem melhorando. O Brasil tem, e aí a CNA tem muito mais capacidade de falar que eu, mas eu fico muito chateado quando vejo a história que existe, sem dúvida, mas que o produtor brasileiro não respeita os processos da agricultura, né? A nível de Código Florestal e tudo. Isso não é verdade. 95% dos produtores brasileiros respeitam muito e produzem melhor que qualquer produtor do mundo, né, Fê? Então, eu acho que isso é que a gente tem que trabalhar, mas começou os títulos verdes, eles começaram a ganhar força, operações antes, nem por pensar em prazo de 5, 6, 7, 8 anos já acontecem, tá? E eu acredito que cada dia mais vai fortalecer esse processo da sustentabilidade no financiamento do setor. Aline, só complementando um pouco da fala do Moacir, que ele fala do produtor se adequar, né, ou seguir a legislação ambiental.
Na verdade, eu que tenho oportunidade de andar muito, assim, viajar muito, porque a gente tem federações e sindicatos em que a gente fazia muita reunião presencial. Se a gente for ver lá na ponta, na verdade, o produtor ele faz mais do que a obrigação dele, porque ele quer manter ativo ambiental. Então, assim, e essa é uma questão importante para a gente acessar mercado internacional de capitais, fundos no Brasil mesmo, porque até um dos temas âncora do evento é a questão da ESG, e é onde a gente tem, com certeza, o interesse dos investidores no agro tem mais a ver com a questão da sustentabilidade do que com, vou investir em agro ou em imobiliário ou outros segmentos. É porque a gente realmente tem a questão ambiental muito boa no setor agropecuário, a gente tem condições de demonstrar isso, porque o produtor ele tem o cadastro ambiental rural, ele pode mapear a propriedade dele toda, mostrando os ativos ambientais que ele tem, as boas práticas que ele adota. Então, é possível o investidor visitar ou ver o que o produtor está fazendo realmente. É isso, é isso. Maravilha. Acho que a gente tem mais uma pergunta, né, Pedro? Isso. Uma pergunta da Nayane Faria. E ela está revisitando, né, a questão que foi abordada por vocês sobre os prazos de vencimento envolvidos nas operações e também sobre a dificuldade, né, de fazer justamente a conexão da liquidez do mercado com os produtores. Então, ela, de uma maneira geral, aqui ela pergunta se vocês enxergam alguma maneira de superar esses problemas. Isso é viável num curto espaço de tempo? Então, fica aí para vocês. Eu acho que sim. Eu acho que né, voltamos ao tema da compatibilidade das linguagens, né? O mercado de capitais, o pessoal sentadinho aqui na cadeira do ar-condicionado do escritório precisa entender qual que é a dinâmica do agro, né? Até porque está colocando dinheiro nisso. Agora, o produtor também tem que entender que o que um fundo que vai dar dinheiro para ele tem de demanda junto aos seus cotistas, né, traz uma necessidade ali de controles e previsibilidade que ele vai precisar se adequar. Senão, continua com as fontes de financiamento que tem hoje, né? E aí não pode reclamar. Mas eu acho que assim, o produtor precisa entender também que não é tão simples assim, né? Você falar, o meu título vence por volta de 15 de outubro, não dá, né? É lá para 15 de outubro, talvez eu te pague. Não dá para ser assim, né? Um gestor de fundo, o cara tem que calcular duration, o cara tem que fazer head da carteira. Tem outras necessidades aqui. E acho que essa é a compatibilidade que a gente precisa buscar. Mas tenho certeza que tem mecanismos, né? Assim, aí, Fernando Mossir tem muito mais histórico de mercado que eu, já encontraram várias saídas para esse problema. Então, as saídas estão aí. Eu acho que agora é entender como que a gente adequa as saídas encontradas aí a cada situação de cada produtor. Aline, assim, eu acho que a gente tem lição de casa tanto do ponto de vista do produtor quanto do investidor, né? Às vezes a gente não tem os documentos que o produtor rural não tem a documentação que os investidores estão acostumados em outros segmentos, mas a gente tem condições de demonstrar de outras formas as práticas que estão sendo feitas na propriedade, se eu estou plantando no período certo, a data que eu vou pagar, tudo isso. Então, acho que é a questão de comunicação mesmo e de se chegar a esse meio termo. Estava pensando, refletindo aqui, né, Moa, estive junto com o Moacir, primeiro FDIC de agronegócio, já passamos por muita coisa já foi feita, realmente tem muita coisa para fazer, a gente esbarrou em momentos de avanço tecnológico, né, Moa, com o problema de só receber em cheque, só pagar em cheque, como é que a gente faz, o mercado financeiro tem uma outra operacionalidade, e hoje a gente não vê mais esse tipo de problema. A própria formalização de garantias hoje a gente também tem evoluído, né, um pouco com a questão da digitalização dos cartórios. Acho que isso também
Se não for possível eliminar, né, esses entraves, essas burocracias, eu acho que isso reduz bastante as dificuldades do acesso também. Temos, sim, muita coisa para fazer, e eu acho que o papel de vocês é fundamental nessa democratização, né, de ensinar mesmo o investidor qual é a linguagem do produtor. Queria agradecer muito a participação de vocês, foi um painel realmente muito rico. Queria saber se tem alguma consideração a fazer final. Agradecer a oportunidade de estar com a Fernanda, Rodrigo e você. A gente, como você falou, a gente nos foi aprendendo, né? E aprendendo sempre. Vejo uma proximidade maior do campo ao mercado de capitais. Como recomendação para o mercado de capitais, entende a atividade dele, respeite o ciclo profissional dele, tá? Para você não ter problema. Do lado do produtor, cumprir com as regras estabelecidas que foram compactuadas desde o início do processo. Eu acho que com isso a gente vai atingindo objetivos. Ou seja, pessoal, Faria Lima tem que tirar a bundinha da cadeira e ir para o campo. Tem que entender a realidade daquele camarada e desenvolver grandes operações. Eles são grandes... É difícil produzir. Aliás, é difícil empreender no Brasil, né, Aline? O Brasil é um país muito complicado, muito difícil. Então, empreender no Brasil é difícil. Ser produtor rural no Brasil é ser herói. Tá? É isso. E eu saio mais feliz. Espero que a gente tenha contribuído para o pessoal e mostrando para o lado do produtor. Olha, está acontecendo muita coisa, vai ser bom para você. Investidor, vamos financiar que tem remuneração por aí e a gente faz um país mais interessante. E obrigado de estar com vocês todos. Queria agradecer também aí, ó, o convite do Okibar, agradecer aí, poder dividir o painel tão rico aqui com o Moacir, Fernanda, Aline. Parabéns para vocês aí pela organização do evento, pelo painel. Obrigado de novo aí por estar aqui com vocês. Obrigada, Aline, Moacir e Rodrigo, por a gente compartilhar no painel e pela CNA falar que nós somos super entusiastas dessa agenda positiva para o setor e que a gente não está na ponta na estruturação de operações, mas a gente está aqui disponível para apresentar o agro e os produtores rurais e o que a gente faz com sustentabilidade. Então, as portas da CNA estão abertas para quem quiser conhecer mais de agro no Brasil. Maravilha. Queria agradecer novamente a vocês, queria convidar os nossos participantes a visitarem outras sessões, os próximos painéis, os estandes dos nossos patrocinadores, que estão disponíveis, cheio de produtos e informações incríveis para vocês. E aproveitem que amanhã é o nosso último dia, tem muita coisa ainda para acontecer. Muito obrigada a todos pela participação. Obrigado. Tchau, tchau.